Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Bases Matemáticas e Físicas para RMN, que faz parte da Escola Brasileira de Ressonância Magnética Nuclear. Eu gostaria de discutir com vocês um tópico que é de extrema importância em matemática e tem várias aplicações em diversas áreas de conhecimento. São os chamados números complexos. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor da Universidade de São Paulo, no Instituto de Física de São Carlos. Bom, quando a gente fala em número complexo, a primeira pergunta que vem, obviamente, de onde é que veio essas definições, né? Na verdade, os números complexos eles podem aparecer, são muito comuns de aparecer na solução das equações de segundo grau ou mesmo equações cúbicas, que você resolve basicamente usando lá a fórmula de Bhaskara. Acontece que dependendo de quem são esses coeficientes A, B e C aqui, né, você pode chegar em situações em que a solução aparece alguma coisa desse tipo, onde eu apareço aqui com uma raiz de número negativo. E isso não faz parte do conjunto dos números reais. Tendo isso em vista, o pessoal então falou, ok, para abranger essas soluções, a gente tem que definir um novo conjunto numérico, né, que foi conhecido então como conjunto dos números complexos. Basicamente, o que foi feito foi definir, né, a base desse conjunto numérico com esse número i aqui, que é dado pela raiz de menos 1. Né? Então, a gente pode reescrever aqui a nossa solução agora, né, colocando aqui, fatorando em termos da raiz de menos 1 e escrevendo então a solução de maneira bem compacta, 3 mais ou menos 2i aqui, ou i vezes 2, depende da notação que se usa. Tá? O que acontece aqui então a gente pode definir um número complexo basicamente da seguinte maneira. Bom, primeiro é um conjunto que abrange o conjunto dos reais, tá? Segundo, ele é formado por pares ordenados, né, do tipo xy, onde x e y pertencem ao conjunto dos reais. Então, ele pertence a R2 aqui. A representação na forma algébrica ou retangular de um número complexo ela é feita da seguinte maneira. Eu coloco aqui a que eu chamo de parte real do número, tá? E aqui o que eu chamo de parte imaginária do número. Tanto A como B, eles são números reais, né? E eles se unem dessa maneira através do número i aqui, lembrando que o i é raiz de menos 1, para formar então o que nós chamamos de número complexo. Mas é bem interessante a gente representar esse número complexo num certo diagrama. E o que a gente faz é usar então o que a gente chama de diagrama de Argand, ou plano complexo, onde você coloca ao longo do eixo x a parte real e ao longo do eixo y, né, o eixo vertical aqui, a parte imaginária. Então, quando eu estou falando do diagrama de Argand, o eixo horizontal é sempre a parte real e o eixo vertical é sempre a parte imaginária. E meu número complexo, ele está, então, em algum ponto desse plano. Então, se eu pegar aqui o número z, que é a mais ib, né, e colocar aqui, significa que a projeção desse ponto aqui no eixo real é o a, e a projeção desse ponto aqui no eixo imaginário é o b. Tá? Ok, e aí a gente pode definir, né, baseado nesse diagrama aqui, o que nós chamamos de módulo do número complexo. O que é o módulo do número complexo? Basicamente a distância entre o zero do eixo até o número. Se eu pegar essa distância daqui e aqui, eu posso ver aqui, ó, forma um triângulo retângulo, eu uso então o Teorema de Pitágoras, né? Que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos, ou seja, o módulo do número complexo, que seria a hipotenusa aqui, é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Tá? Então, essa é a definição do nosso módulo do número complexo. Por exemplo, né, se eu tenho z igual a menos 1 mais i5, então o z pode ser escrito como sendo 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado, isso vai dar 1 mais 25, que é a raiz de 26. Tá? Então, esse é o número complexo. Sempre eu tenho parte real e parte imaginária e eu posso definir, então, esse módulo. Bom, uma coisa interessante nos números complexos, que é bom a gente mencionar, é que, como eu estou falando de parte real e imaginária, essas coisas são totalmente independentes, tá? E aí já aparece a primeira ideia de por que esses números complexos são importantes em várias coisas, né? Porque toda vez que você tiver, por exemplo, funções linearmente independentes, geralmente é interessante você representar usando essa notação complexa, tá? Vai te trazer algumas vantagens. A gente vai ver algumas delas.
Bom, vamos olhar para algumas propriedades, começando das bem básicas, né? Primeira propriedade do número i, né? O i é raiz de menos 1, então se eu tomar aqui i ao quadrado, dá menos 1, né? E se eu fizer i ao cubo? Bom, i ao cubo é i vezes i ao quadrado, então é menos 1 vezes i, então é menos i, tá? E a quarta? E a quarta é i quadrado vezes i quadrado, então é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E a quinta? Bom, é i a quarta vezes i. Então, é 1 vezes i, que dá i. E aí a gente nota, na verdade, se você continuar exponenciando aqui, que isso é cíclico, né? Se você pegar i a sexta, vai ser i a quinta vezes i, que vai dar i ao quadrado de menos 1 novamente. E a sétima vai dar menos i novamente. E a oitava vai dar 1 novamente. Então, você tem um ciclo. Essa exponenciação ela se repete sempre em ciclos. Ok, a outra propriedade importante é que, na verdade, isso comuta, ou seja, A com I, com o número imaginário aqui do complexo, é igual a I vezes A, né? Então, isso aqui sempre comuta. Se eu estou falando aqui, qualquer número real comuta com esse número aí imaginário I. E igualdade entre os dois números complexos, como é que a gente faz? Bom, para fazer a igualdade entre dois números complexos, eles só são de fato iguais se eles têm tanto a parte real como a parte imaginária iguais, né? Então, se eu tenho um número complexo A mais IB igual a C mais ID, significa necessariamente que A vai ser igual a C e que B igual a D. Então, números complexos têm que ter parte real e imaginária iguais para serem iguais. Ok, então vamos agora, né? A gente já fez essas definições básicas para operações. Vamos começar sempre com a forma algébrica ou forma retangular. Vamos usar inicialmente essa formulação, tá? A primeira operação, obviamente, é a soma. Como eu somo dois números complexos? Bom, o que você vai fazer, lembra, a parte real e imaginária são sempre independentes do número complexo. O que eu tenho que fazer, se eu tenho dois números complexos do tipo A mais IB mais C mais ID, né? Eu somo a parte real e somo a parte imaginária, né? E coloco o I, obviamente, para indicar quem é a parte imaginária. Então, isso vai dar A mais C, mais I, B mais D. Né? Por exemplo, se eu tenho menos 5 e 7, mais 3 menos I, 12, isso é menos 5 mais 3, que é menos 2, e 7 menos 12, que é menos 5. Isso dá menos 2, menos 5. Tá? Então, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, basicamente isso. E a multiplicação? Bom, a multiplicação a gente vai fazer, vale a propriedade distributiva. Então, se eu pego um número complexo do tipo A mais IB vezes C mais ID, né, eu vou distribuir aqui, ó, vai dar A vezes C mais A vezes ID, que dá IAD, IB vezes C e que vai dar IBC, e IB vezes ID, que dá I quadrado vezes BD. Só que I ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então, esse número aqui é um número real. Quando eu for agrupar, eu vou ficar AC menos BD, que veio daqui, mais IAD mais BC. Então, está aqui representado esse número complexo. Tá? Então, sempre que eu tiver, então, um exemplo, por exemplo, desse aqui, basta eu usar a propriedade distributiva. Por exemplo, aqui, né? Vamos fazer aqui no quadro esse exemplozinho aí. Se eu tenho aqui, por exemplo, né? Nesse exemplo A aqui, 1 menos I5, que multiplica 3 mais I2. Como é que eu faço a continha? Só distribuir, né? Vou fazer aqui 1 vezes 3, depois 1 vezes I2, depois I5, menos I5 vezes 3, dá menos I vezes 15, depois menos I5 vezes I2. Olha, I vezes I aqui, eu já vou colocar que é menos 1, né? Com aquele menos dá mais, dá 5 vezes 2, que dá 10. Tá? Então, o resultado que eu tenho aqui é 3 mais 10, 13, I2 menos I5, menos I13. Tá? Então, basicamente, é usar
a propriedade distributiva aí. Então, está aí a operação que eu acabei de fazer com vocês lá. Bom, e é sempre assim, né? Se eu tenho agora, por exemplo, esse outro aqui, vou fazer distributiva desse com esse, desse com esse, desse com esse e desse com esse. Resultado, então, né? Se você fizer a continha, você vai ver que vai dar uma coisa desse tipo. Mesmo quando eu só tiver, por exemplo, um número complexo que só tem o termo em i. A gente chama isso de número imaginário puro, tá? Então, ele é um número complexo que só tem a parte imaginária. Isso é menos 1 vezes 6 menos i10, é só distribuir, dá menos 6i, né? Menos i vezes menos i10, resultado é menos 10 menos i6, tá? Então, basicamente, soma e multiplicação é isso aí. Vamos olhar para outra operação básica, que agora é uma operação que é típica de números complexos, né? Que é a conjugação. A conjugação de um número complexo, o que você faz é basicamente trocar o sinal da parte imaginária. Então, se eu tenho aqui A mais IB, eu conjugo, isso dá A menos IB, tá? Esse Z e Z estrela, então, são o número complexo e o seu conjugado. Uma coisa importante da gente notar, né, é que se eu conjugar o número complexo, eu volto nele mesmo. É claro, né? Porque eu vou pegar, por exemplo, aqui Z estrela, que seria A menos IB, né? Z é A mais IB. E se eu conjugo novamente, eu troco de novo o sinal da parte imaginária, volta no número original. Tá? Então, conjugar duas vezes significa voltar no número original. E a conjugação tem algumas propriedades, né? Quando a gente usa a conjugação, eu posso definir algumas propriedades. Por exemplo, se eu pegar um número complexo e somar com o próprio complexo conjugado dele, tá? Isso vai dar duas vezes a parte real. É claro, né? Se eu troquei aqui o sinal da parte imaginária, quando eu somo com o próprio número, a parte imaginária se anula. E se eu subtrair, aqui está um exemplo, né? Então, Z mais Z estrela, que seria 3 mais I2 mais 3 menos I2, número complexo seria 3 mais I2, isso dá 6 mais I10. I0, desculpa, dá só 6, né? Que é 2 vezes 3. Se eu subtrair, aí é o contrário, né? A parte real tem o mesmo sinal, vai para zero, a parte imaginária que eu troquei o sinal se soma. Então, isso vai ser I vezes 2 vezes a parte imaginária do número complexo, né? Novamente aqui, se eu tenho 3 mais I2, é o meu número. Se eu subtraio com o conjugado, né? O conjugado é 3 menos I2, então dava menos 3 mais I2, isso dá I vezes 4, que é 2 vezes a parte imaginária, sempre isso. Outra propriedade, um número complexo só é igual ao seu próprio conjugado se ele for um número real, né? Então, uma maneira, se você tem um número escrito de uma maneira que você não consegue identificar exatamente o que é aquele número ali, uma maneira de você verificar se ele é real ou complexo é tomar o próprio complexo conjugado. Ou se você quer impor no seu cálculo que alguma grandeza, por exemplo, é uma grandeza real, você pode impor que o complexo associado é igual ao conjugado desse complexo. Tá? Então, isso é sempre verdade, né? E é verdade, obviamente, porque como o conjugado só atua na parte imaginária, certo? Ele vai mudar a parte imaginária. Então, para não mudar, ele tem que só ter parte real. Se eu pegar a soma do conjugado de um número complexo, eu tenho que ser a soma do complexo conjugado dos dois, né? Então, a soma do conjugado é igual ao conjugado da soma, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, o meu mesmo número lá, 3 mais I2, e somar com o próprio número, 3 mais I2, e conjugar, isso vai dar 6 mais I4 conjugado, que dá 6 menos I4. Se você conjugar isso aqui, dá 3 menos I2, e somar com 3 menos I2, também dá 6 menos I4. Tá? Então, essa é outra propriedade. E a outra propriedade é a propriedade da multiplicação. Se eu pegar o conjugado do produto de dois números complexos, isso é igual ao produto dos conjugados, né? Você pode verificar aí, né? Pega novamente esse 3 mais 2, conjuga e multiplica, você vai ver que exatamente isso dá a mesma coisa aqui, né? Pega o produto deles, conjugado, vai ver aqui nesse caso dá 5 menos e 12, os dois casos, tá? Então são algumas propriedadezinhas que vira e mexe a gente acaba utilizando enquanto você está fazendo alguma análise
tá? Ou manipulando alguma expressão. Ok, vamos agora para outra operação que falta, a operação básica, que é a divisão, né? A divisão, a multiplicação e a divisão também, elas são muito mais fáceis de fazer quando você está com outra representação, que a gente vai mencionar já já. Mas na forma algébrica, às vezes, é importante a gente fazer essa divisão, tá? E a multiplicação também. Então, vamos ver como é que eu faço divisão de dois números complexos. Lembrando, eu quero, por exemplo, pegar um número complexo A mais IB, dividir por um número complexo que é C mais ID. Bom, quando a gente divide uma coisa, normalmente você divide por uma certa quantidade real, né? Então, uma maneira de eu pensar em fazer essa divisão é dar um jeito de fazer o denominador virar um número real. Como é que eu faço o número complexo se tornar, digamos assim, um número real, entre aspas? Bom, eu posso multiplicar pelo complexo conjugado dele. A gente viu que o complexo vezes o complexo conjugado de um número complexo, isso sempre vai dar um número real, tá? E aí você faz isso, mas para não alterar a minha divisão, eu tenho que fazer isso tanto no denominador como no numerador. Então, o procedimento de fazer divisão com número complexo é este. Multiplica o denominador e o numerador pelo seu complexo conjugado, pelo complexo conjugado do denominador, né? Se você faz essa continha aqui, o que você vai ter é que isso aqui vai dar AC, né? Mais esse termo com esse da real também, ó, da IB menos ID, então da I vezes menos I, que é 1, então vai dar simplesmente BD, a parte real. Os termos imaginários seria IB vezes C, que é esse aqui, e o outro seria A vezes menos ID, que é esse menos AD vezes I aqui. Dividido pelo complexo conjugado vezes o próprio número. Isso vai dar C quadrado, né? I com menos I dá 1 também, mais D ao quadrado. E os termos cruzados, ó, um vai dar C menos I CD e o outro vai dar I CD, vão se anular. Então, esse resultado aqui é sempre igual a um número real. Veja que isso aqui é o quadrado do módulo do número. E isso é verdade. Isso é um número vezes o seu complexo conjugado, dá sempre o quadrado do seu módulo. Bom, então essa é a formulinha, né, que você pode usar aí para fazer a divisão. Normalmente a gente não usa a formulinha, você faz essa conta aqui, você tendo os números complexos, né? Então pego lá os dois números, por exemplo, 2 mais I5 dividido por 3 mais I4, eu multiplico em cima e embaixo pelo complexo conjugado, e aí faz a conta, né? Dá aqui 2 vezes 3, né? 5 vezes 4, então dá 26, tá? E o outro termo dá 5 vezes 3, positivo, e o outro 2 vezes 4, 8, dá I7 aqui. E o módulo desse cara aqui é 25, tá? Módulo quadrado. Então, essa seria, então, a operação de divisão por números complexos. Ok, gente, essa forma de trabalhar com números complexos na forma retangular, ela é útil, né? Você usa para várias coisas. Mas tem uma outra maneira da gente representar um número complexo que é muito mais interessante para quem trabalha, por exemplo, com funções, né, e sinais. E esse é o caso da maioria das aplicações que a gente está interessado, né? A gente vai querer usar número complexo para representar os nossos sinais, né? Para a gente ver como é que a gente pode fazer o processamento ou a manipulação, ou mesmo entender um pouco da física que está por trás dos nossos sistemas. Então vamos ver um pouquinho dessa representação que é chamada de representação polar de um número complexo. Na representação polar do número complexo, basicamente o que a gente tem é o seguinte. Ó, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho lá meu diagrama de Argand, ou plano complexo, e eu quero representar esse ponto. Nós já vimos que a gente pode fazer isso, né, representando a parte real mais I vezes a parte imaginária, onde a parte real seria a projeção aqui ao longo do eixo horizontal e a parte imaginária a projeção ao longo do eixo vertical, que nesse caso, eixo imaginário e eixo real. Mas se eu disser para você, olha, me diz onde é que está o número complexo, você pode me informar outros dois parâmetros. Por exemplo, eu consigo localizar esse ponto no diagrama se você me der a distância da origem até o ponto, que seria o módulo do número complexo, e o ângulo que ele forma, por exemplo, que essa reta aqui forma com o eixo horizontal. Então, se você me informar esse módulo e esse ângulo, que a gente chama de fase do número complexo, eu também localizo ele no diagrama. Então, a princípio, a gente consegue representar o número complexo em termos desse módulo e desse ângulo aqui.
Bom, como é que eu calculo o módulo em termos das partes reais e imaginária do número complexo? A gente já viu, é só tomar o quadrado dos dois e somar, tirando a raiz. Ou tomando o número complexo vezes o próprio complexo conjugado e tirando a raiz, mesma coisa. O ângulo a gente pode obter, né, tomando aqui ó, a razão entre o tamanho B e o A, que é exatamente a tangente daquele ângulo lá, né? Cateto oposto por cateto adjacente, considerando esse triângulo retângulo aqui, tá? Ó, uma vez que eu sei quem é o módulo e quem é o ângulo, veja, eu posso tomar a parte real como essa projeção, e essa projeção aqui é o valor do módulo de z vezes o cosseno desse ângulo, né? E a parte imaginária é essa projeção aqui, que é o módulo de z vezes o seno desse ângulo. Basta você usar aí a definição, né, de seno e cosseno. Então, ó, a gente pode escrever o z como sendo z cosseno de θ, que seria o A aqui, mais I vezes z seno de θ, que seria o B. E a representação do número complexo pode ser feita como sendo z, que multiplica cosseno de θ, mais I seno de θ. Essa daqui é o que a gente chama de representação polar do número complexo, onde você, ao invés de falar a parte real e imaginária, você dá qual é o módulo e qual é o ângulo, tá? Isso tem várias vantagens, né? Dependendo do procedimento que você vai fazer. Então vamos olhar agora para essa representação e o que ela significa um pouco mais a fundo. Mas antes disso, eu queria fazer um pequeno parêntese com vocês, né, para a gente discutir um assunto que é bastante importante em matemática e tem várias aplicações, tá? E a gente vai usar isso aí para descrever algumas coisas dos nossos números complexos, tá? É o que a gente chama de expansão em série de Taylor, tá? Qual que é a ideia da expansão de série de Taylor? Bom, basicamente é você tentar representar uma função, né, em termos de uma série. Tá? Mas o que é legal na série de Taylor é que cada termo dessa série tem um significado muito bem definido sobre alguma propriedade daquela função. Deixa eu ser mais claro, vamos dar uma olhada aqui. Vamos supor que eu tenho uma função qualquer. Né? A única condição dessa função é que ela seja analítica, o que quer dizer que ela tem que ser contínua e derivável em todos os pontos. Tá? Vamos tomar aqui um certo ponto dessa função. Então, vou pegar aqui um ponto x0. O que eu vou me perguntar aqui é o seguinte, eu quero descrever o comportamento da função em torno desse ponto. Né? Então, eu tenho lá a minha função arbitrária, pode ser qualquer coisa, escolhi um ponto que também é arbitrário, e eu quero saber como é que essa função se comporta próximo daquele ponto. Tá? E aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, quais são as informações que a gente precisa ter da função ali em torno daquele ponto para que ela seja bem descrita, né? Ou bem aproximada, ou até ser descrita exatamente. Tá? A primeira informação é obviamente o quê? Tá? O valor da função. Então, a primeira aproximação para a função é eu aproximá-la em torno desse ponto pelo valor dela. Eu vou ter o valor dela exatamente no ponto. Não nas vizinhanças, mas é uma aproximação. A primeira informação é essa, qual é o valor da função no ponto. A segunda informação que você provavelmente vai perguntar é falar o seguinte, ok, essa função cresce ou decresce em torno daquele ponto, né? Isso é uma informação relevante sobre o comportamento da função, se ela está crescendo ou se ela está decrescendo em torno daquele ponto. Que parâmetro que a gente precisa saber para ter essa informação? Bom, basicamente vai ser a derivada dessa função em relação a essa variável aqui, né, em torno daquele ponto. Porque eu sei que a derivada, o significado, digamos assim, geométrico da derivada é exatamente a inclinação da reta tangente àquele ponto. Se essa inclinação é positiva, a função cresce. Se essa inclinação é negativa, a função decresce. Então, a segunda informação que eu vou querer sobre a função é sobre a primeira derivada dela naquele ponto. E, de fato, o segundo termo da série de Taylor é exatamente isso. É a derivada da função naquele ponto. E aí eu multiplico aqui por x menos x0, que é exatamente para dar a equação dessa reta. Então, basicamente, a primeira aproximação, usando aqui os dois primeiros termos da série, eu estou aproximando essa minha função por essa reta aqui em torno de x0.
não é ainda uma excelente aproximação, porque tem regiões aqui que desviam, né, do comportamento de reta, e principalmente se eu tiver numa região uma curvatura alta da função. Então eu preciso de mais informação. A terceira informação seria o quê? Bom, eu posso ter aqui uma função crescente, né? Eu tenho aqui lá a minha função. Deixa eu colocar aqui só para ficar mais explícito. Eu tenho aqui a minha função f de x, aqui a variável x. Eu tenho a minha função aqui. Olha, eu já sei que ela cresce em torno do meu ponto lá, esse aqui seria meu ponto x0. Eu sei que a minha função cresce, então ela tem esse comportamento, mas ela pode crescer de duas maneiras, né? Ela pode estar vindo aqui fazer isso aqui, ela é crescente aqui, né? Ou ela pode estar vindo aqui e fazendo isso aqui, também é crescente aqui, mas aqui ela tem uma certa concavidade e aqui tem uma concavidade diferente. Então, essa é a terceira informação que eu preciso. Qual é a concavidade da função em torno daquele ponto? Se ela é positiva ou negativa. E a concavidade da função, ela é dada pela segunda derivada naquele ponto, né? Se eu tenho uma função desse tipo aqui, vamos pegar aqui em torno desse ponto aqui, a concavidade é positiva, a segunda derivada dela vai ser positiva. Se a concavidade for negativa, a segunda derivada vai ser negativa. Pensa aqui, por exemplo, se isso aqui for x², né? A segunda derivada é positiva. Se for menos x², a segunda derivada é negativa. Só como exemplo. Tá? Então, a terceiro termo da série vai aparecer exatamente aqui a segunda derivada no ponto. E aí, ó, eu estou aproximando por uma parábola, ó, x menos x0 ao quadrado, né? E aqui aparece 1 sobre 2 fatorial. Esse 1 sobre 2 fatorial aqui é característica quando você faz o formalismo de expansão de Taylor, tá? Mas o significado físico está aí, né? Significado geométrico, digamos assim. Aí se você pode ir para a terceira informação. Opa, a terceira informação é sobre o caráter mais quadrático ou mais cúbico dessa função. Ah, isso envolve a terceira derivada. Então, o terceiro termo aqui, ó, vai ser a terceira derivada no ponto, né? X menos x0 ao cubo, mesma, digamos, métrica que a gente tem, 1 sobre 3 fatorial. E aí você pode ir para diferentes ordens. Quanto mais ordens você for, mais próximo você chega de representar a função exatamente, né? Então, se eu vou até ordem infinita, eu tenho exatamente a representação completa da função. Muito legal isso aqui, né? Porque agora eu posso, por exemplo, pegar uma função toda maluca, que eu não sei o que é, e tentar ver até que ponto eu consigo representá-la usando esses termos aqui, né? E vamos ver como é que a gente pode usar isso, né, efetivamente. Então, olha lá, vamos pegar aqui a nossa expansão de Taylor e tentar fazer a expansão, por exemplo, da função seno de θ. Então, meu f, minha variável em vez de xx aqui, é θ, e eu quero saber qual é a expansão de seno de θ, e eu vou fazer isso em torno do ponto zero, né? Então, no lugar do x0 aqui seria θ0 igual a zero. O que eu tenho que fazer? Bom, é seguir a receita aqui, ó. Primeiro termo vai ser o valor de seno de θ em θ0 igual a zero, que seria o seno de zero. O seno de zero é zero. Então, o primeiro termo não existe para a função seno de θ. O segundo termo é a derivada. Bom, derivada do seno é cosseno. Cosseno de θ em θ igual a zero é 1. Então, o termo que aparece aqui, essa primeira derivada aqui, vale 1. E aqui vai ficar θ menos θ0, que é zero, então vai ficar θ. Então, o segundo termo é 1 vezes θ, né? O terceiro termo seria a derivada, a segunda derivada, que é a derivada do cosseno, que volta a ser seno, é zero novamente, né? Porque eu estou em θ igual a zero. O próximo termo, que seria o termo cúbico, né, vai dar diferente de zero. Então, se você seguir essa receita aí e colocar todos os termos, tá? Lembrando sempre que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno, né? Fizer essa receitinha bonitinha, você vai achar então que o seno de θ pode ser aproximado por θ menos 1/6 de θ ao cubo, que é esse termo aqui. Depois você pode ir para o termo quarto, vai dar zero também, vai ficar o termo em quinta, que é 1 sobre 120 θ quinta, mais assim por diante. Se você for até... Quanto mais longe você for, mais você consegue reproduzir essa função num domínio grande, tá?
pode fazer a mesma coisa com a função cosseno. Se você fizer com a cosseno, você vai achar isso aqui, né? Então, o primeiro termo é 1, porque o cosseno de zero é 1. Né? O próximo termo linear vai ser 0, o outro vai ser quadrático e assim por diante. Aqui, né, você vê uma propriedade interessante das funções senos e cossenos, né? Que a gente fala, as funções senos e cossenos funções são linearmente independentes. Você não consegue escrever uma como função da outra. Né? Isso aqui fica muito claro, porque enquanto uma só tem termos ímpares aqui no argumento, a outra nessa expansão só tem termos pares. Então não dá para escrever isso aqui como função disso mesmo. Além disso, né, a gente sempre fala assim, olha, para ângulos pequenos, o seno de θ em radianos é aproximadamente o mesmo valor do ângulo. E a gente pode ver isso, porque para θ muito menor que 1 radiano, eu posso desprezar todos esses termos e o seno de θ fica simplesmente θ. O cosseno de θ, obviamente, tende a 1, mas se eu não quero exatamente o valor igual a 90 graus, eu vou até a segunda ordem. Então, eu posso aproximar o seno de θ por θ e o cosseno de θ por 1 menos θ quadrado sobre 2. Tá? Então, essas aproximações aqui vêm exatamente dessa situação. Vamos para outra função que vai ser importante para a gente, que é a função exponencial. Então, vou pegar uma função exponencial do tipo exponencial de aθ e vou também expandir em torno de θ igual a 0. Se nós fizermos isso, sabendo que a derivada em relação a θ de aθ simplesmente cai o a, né? A vezes e elevado a θ, tá? A gente pode também achar uma expansão para essa função exponencial de aθ. O primeiro termo vai ser 1, porque é e elevado a 0, em torno de θ igual a 0, dá 1. O segundo termo vai ser a derivada. A derivada vai dar a vezes e elevado a 0, então vai dar aθ, né? O terceiro termo é a segunda derivada, então vai cair a mais outra vez, vai ficar a quadrado θ quadrado, 2 aqui vem do 2 fatorial. O terceiro termo é a terceira derivada, então dá o cubo θ ao cubo, 6 fatorial e assim por diante. Né? Então a gente tem aqui essa expansão para essas três funções que são importantes. Eu posso tratá-las fazendo essa expansão aí. Ok, vamos voltar então agora para o nosso número complexo. Fizemos esse parêntese lá, né? Daqui a pouco a gente usa esse conhecimento. Olha lá, vamos pensar aqui no nosso plano complexo, nós já definimos aqui todos os parâmetros, θ, z, módulo, e a gente escreveu o número complexo dessa maneira aqui, tá? Olha só, vamos pensar o seguinte. Agora, vamos olhar a seguinte coisa, ó. O cosseno de θ, né? Nós escrevemos lá na nossa expansão como sendo uma coisa desse tipo. Está em verdinho aqui. O seno de θ foi uma coisa desse tipo aqui. E o e elevado a θ a gente escreveu dessa maneira. Acabamos de fazer isso, né? Agora, deixa eu fazer o seguinte. Vamos ver a expansão de e elevado a i vezes θ, né? Basta eu olhar para essa expansão aqui e substituir o a por i, que é o, raiz de menos 1. Então, o primeiro termo vai ser 1, o segundo termo vai ser i vezes θ, o segundo termo vai ser a ao quadrado, seria i quadrado vezes θ quadrado, e i quadrado é menos 1, então dá menos meio θ quadrado. Se você fizer para todos os termos, você vai achar essa expansão aqui. Agora, olha que interessante aqui, gente. Vamos olhar, olha esse termo aqui. Olha aqui ele aqui no cosseno. O segundo termo, é iθ, tá? Olha, iθ, se eu multiplicar o seno por i, está aqui. O terceiro termo é 1 menos meio de θ quadrado. Opa, ele está aqui no cosseno também. O quarto termo é menos i 1/6 de θ ao cubo. Opa, o menos 1/6 de θ ao cubo está aqui, é só multiplicar por i novamente. O quinto termo aparece, se você for aqui também, O quinto termo é esse, aparece aqui no cosseno. E o sexto termo aparece aqui no seno multiplicado por i, Então veja que, na verdade, metade desses termos são identificados com seno e metade identificados com cosseno. Isso quer dizer que, na verdade, eu posso escrever o elevado a iθ como sendo cosseno de θ, porque aparece aqui em verde exatamente a expressão cosseno de θ. Se você for em mais ordens, isso vai ficar mais claro ainda. E
mais I vezes seno de θ, porque o que aparece aqui em vermelho é exatamente o seno de θ multiplicado por I, né? Então isso aqui é uma representação extremamente útil desse termo cosseno de θ mais I seno de θ. É o que a gente chama de representação de Euler, ou fórmula de Euler. Então toda vez que eu tenho um número complexo que eu tenho cosseno de θ mais I seno de θ, eu posso escrever isso como sendo, simplesmente como sendo elevado a Iθ, tá? Isso é muito útil. Outra coisa, e se eu conjugar esse cara? Conjugar esse cara, né, significa trocar esse sinal aqui, ó, cosseno de θ menos I seno de θ. Só que trocar esse sinal aqui é só trocar o sinal do I, né? Porque o único onde aparece o I é nesse termo aqui, ó. Se eu troco o sinal, é equivalente a eu trocar o sinal do I. Então eu posso escrever aqui que E elevado a menos Iθ é cosseno de θ menos I seno de θ. O complexo conjugado disso aqui é exatamente isso aqui com o sinal do I trocado lá, o sinal do θ trocado, né? Veja que qualquer número complexo agora eu posso escrever como sendo um módulo vezes E elevado a Iθ. Só isso, né? Mais interessante ainda, né? Olha só, agora eu vou fazer o seguinte. Se eu pegar esse cara e somar os dois, ou seja, vou somar esses dois caras, tá? O que eu vou obter? Eu vou obter cosseno mais cosseno, que dá 2 cosseno, e vou obter I seno menos I seno, que dá 0. Então, a soma desse cara mais esse cara é igual a 2 vezes o cosseno. Ótimo. E se eu subtrair os dois? E elevado a Iθ menos E elevado a menos Iθ. Bom, aí o cosseno vai se cancelar e o seno vai dar I seno de θ, menos com menos dá mais, I seno de θ vai dar 2I seno de θ. O que quer dizer isso? Que 2I seno de θ é igual a EIθ menos E elevado a menos Iθ. E, de fato, se eu isolar o cosseno, olha o que eu vou ter. E elevado a Iθ mais E elevado a menos Iθ sobre 2. Eu posso representar um cosseno em função desses dois números complexos. Veja, aqui são números complexos e o cosseno é um número real. Mas essa combinação desses números aqui, ela vai ser sempre real e vai ser igual ao cosseno. Então, maneira diferente de eu escrever o cosseno, que também às vezes é muito útil, né, é a gente expandir ele em termos desse número complexo aqui. A mesma coisa eu posso fazer com seno. Eu falei, se eu subtrair os dois, vai dar 2i seno, então o seno é a subtração dos dois dividido por 2i. Isso, então, é a representação do cosseno e seno em termos de números complexos. Veja, eu posso sempre representar qualquer cosseno e qualquer seno usando números complexos, tá? Vamos agora, então, olhar para operações com número complexo, só que agora vamos olhar o número complexo utilizando a fórmula polar. Isso vai dar alguns insights importantes sobre o que significam algumas operações, tá? Vamos começar com uma operação bem simples. Simplesmente eu vou pegar meu número complexo e multiplicar pelo imaginário i, né? Então, eu tenho aqui meu número complexo, mais geral possível, tá? E eu está representado aqui no nosso diagrama de Argand. Bom, o que acontece quando eu multiplico esse número complexo por i? Bom, basta eu pegar aqui, né? I vezes cosseno de θ mais i vezes I seno de θ. Só que aqui aparece o i quadrado, então dá menos seno de θ. Então o número se transforma nesse novo número aqui. Vamos localizar esse número aqui, ó, no diagrama de Argand. Bom, eu sei que a projeção dele no eixo real aqui agora é dada por módulo de z vezes menos seno de θ, é a parte real. Então, essa projeção é negativa e o valor é z seno de θ, módulo de z seno de θ. Na parte imaginária, a projeção que eu tenho é módulo de z cosseno θ, essa é a parte imaginária do número, que aparece aqui no quadrante positivo. Então, basicamente, o que acontece quando você multiplica esse número por i, você roda esse número, né? Ou, na verdade, você acrescenta uma fase nesse número, de modo que ele vem parar aqui, ó. Projeção aqui é cosseno, é que está adjacente ao ângulo, né? E essa projeção aqui é seno. E se eu continuar fazendo isso, agora eu vou multiplicar por i quadrado. O que vai acontecer? Bom, i quadrado é basicamente menos e. Então, se o número original estava aqui, ele vem parar aqui, né? Então, esse número é rodado aqui. Você pode fazer a checagem das projeções aqui, tanto no real como no imaginário.
Se eu multiplicar por i ao cubo, o que vai acontecer é a mesma coisa de multiplicar por menos i, né? Então, esse número agora vem parar exatamente nesse ponto, né? Isso aqui é i multiplicado por i, que seria multiplicado por menos i. Daria esse ponto aqui. Se eu multiplicar por i à quarta, ele volta para o número original. Ou seja, cada multiplicação ele vai girar, né? Pensando isso como uma espécie de vetor, né? Usando lá o isomorfismo, ele vai girar de 90 graus, ou seja, vai acrescentar uma fase de 90 graus ao número complexo, cada vez que eu multiplico por i, né? Então, o i acrescenta a fase de 90 graus. Agora é interessante a gente olhar essa multiplicação de um ponto de vista um pouco diferente. Olha só, se eu pegar esse número i aqui, veja que eu posso escrever esse número i de um jeito distinto. Ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2, tá? Cosseno de π sobre 2 é 0 e seno de π sobre 2 é 1. Então, isso aqui é exatamente o número i. Então, se eu pegar, escrever o número i dessa maneira, mas aqui, ó, o que é esse número aqui? Isso aqui é um número complexo, né? Eu posso reescrever isso aqui usando a notação de Euler, que vai ser elevado a i vezes π sobre 2 vezes z, né? Então, veja que multiplicar por i é multiplicar por i elevado a π sobre 2. E se multiplicar por i roda de π sobre 2, deve ter alguma coisa a ver com esse número, esse ângulo que apareceu aqui. Então, a pergunta natural é, o que acontece, né? Eu sei se multiplicar por i acrescenta uma fase de π sobre 2, o que acontece se eu multiplicar por i elevado a i beta? Né? Será que eu vou acrescentar uma fase de beta nesse número z? Tá? Provavelmente sim, mas vamos checar. Tá? Então vamos lá, vou fazer agora então a multiplicação por i beta. Vamos fazer por mais i beta primeiro, depois por menos i beta. Está o nosso diagrama de Argand, aqui está o nosso número original. Tá? Então vamos pegar esse número, e agora eu vou usar a notação de Euler, e multiplicar por e elevado a i beta. O que vai acontecer? Ora, e elevado a i beta vezes z é igual a e elevado a i beta, e aqui o z eu escrevo como sendo módulo de z vezes e elevado a i teta. E aí eu posso reescrever isso aqui, ó, como sendo z vezes z elevado a i beta mais teta, né? Então, basicamente, o novo número, depois da multiplicação, ele é um número que tem uma fase que é beta mais teta, ou seja, ele está aqui, tem o mesmo módulo. Então, o novo número é esse aqui. O que aconteceu? Ele pegou o número original, né, e acrescentou uma fase de beta, como a gente já suspeitava. Tá? E se for o contrário, né? Então, e beta implica numa rotação, na verdade, acrescenta uma fase de beta. E se for elevado a menos i beta, o que vai acontecer? Bom, mesma coisa, né? Faço a mesma operação aqui, né? Depois faço a continha aqui e eu vejo que a nova fase agora é menos beta mais teta. Bom, se teta está aqui e beta é esse ângulo aqui, isso aqui menos beta mais teta seria esse número aqui, tá? Então, uma multiplicação por menos i beta, né? Ele roda o número original que estava lá de quanto? De beta, certo? Ok, roda no sentido horário se for positivo, roda no sentido anti-horário se for negativo esse ângulo beta aí. Ok? Então, equivale então à rotação. Veja que a relação entre número complexo e rotação começa a aparecer aqui. De fato, não é à toa isso aí, né? Quando a gente for olhar rotações, quando vocês olharam rotações lá, você tinha a sua matriz de rotação. A matriz lá era escrita em termos de senos e cossenos. Mas a gente acabou de ver que a gente pode sempre escrever um seno e cosseno em função do número e elevado a i teta, né? Vezes um ângulo. Então, na verdade, existe uma maneira bem sintética e bem útil de você escrever todas aquelas matrizes de rotação lá, utilizando essa rotação complexa, né? E isso é uma coisa que vai ser interessante, vocês vão ver isso várias vezes. Ok, vamos então agora olhar para uma situação mais prática, né? Onde a gente pode ver como é que essa notação, que até agora está parecendo meio abstrato, pode ajudar a gente a entender algumas coisas, né? Vamos pegar um caso, né, simples. Eu tenho aqui, tá, uma bobina. Eu vou aplicar um campo magnético, vou aplicar uma corrente nessa bobina e vai surgir um campo magnético.
Essa corrente ela vai ser uma corrente variável. Então, o campo magnético que vai surgir aqui vai ser um campo magnético que varia no tempo, tá? Em alguns momentos ele aponta para cá, diminui, passa pelo zero, aponta para cá, então ele oscila aqui no tempo. Essa corrente vai ser uma corrente oscilante, tá? Com uma certa frequência. Ou seja, né, se a gente passa lá para a nossa linguagem de ressonância, é o nosso pulso de RF. É isso que é feito. Você passa uma corrente que varia no tempo na bobina e gera um campo magnético lá dentro, linearmente polarizado. Quer dizer que ele oscila ao longo de um eixo, ao longo do eixo da bobina. Vamos pensar então, colocar isso em termos de um sistema de coordenadas, tá? Então eu posso representar esse campo como uma coisa desse tipo aqui, ó, B1T, que é B1 cosseno de ômega RFT. Esse ômega RF aqui é o que eu estou falando, que é a frequência da radiofrequência, né, no caso, né, que é a mesma da corrente que está excitando esse campo, vezes o tempo. Então veja, esse campo aqui representa exatamente isso que eu falei para vocês, ó. Em um certo instante ele tem um valor máximo, depois o cosseno diminui, ele vai diminuindo, passa pelo zero, fica negativo, ou seja, ele oscila assim. Tá? Isso aqui é de fato o campo que você faz, é o que você faz lá na instrumentação para gerar lá o nosso pulso de ressonância. Tá? A gente pode, mas aí a gente pensa o seguinte, né? Qualquer texto que você vai ver lá de teoria básica de ressonância, o pessoal fala no campo girante. Aí fala assim, olha, tem um campo magnético aqui de radiofrequência que gira, né, com uma certa frequência, né, em torno do eixo Z aqui. Poxa, mas espera aí, o que você está fazendo lá no equipamento não é aplicando o campo girante coisa nenhuma, você está aplicando esse campo linear, né? Aí o argumento geralmente é o seguinte, né? Espera aí, qualquer campo que oscila linearmente, eu consigo decompor em dois campos girantes, um que gira no sentido horário e outro que gira no sentido anti-horário. Basicamente, a gente pode ver que a soma vetorial aqui, se eu pego num certo instante de tempo, isso aqui vai variar, mas estou olhando um certo instante de tempo. A soma vetorial aqui, essa soma vetorial desse cara mais esse cara vai dar o meu B1. Isso se mantém, né? Então, quando esse cara estiver para cima e eu estou para baixo, o B1 é zero. Quando eles estiverem para cá, o B1 vai estar para cá. Então, equivale a essa oscilação. Ok, intuitivamente a gente vê isso relativamente bem, né? Mas olhando para essa expressão matemática aqui, né? A gente intuitivamente aceita que B1 é a componente desses dois campos. Um que gira assim e outro que gira assim, né? Mas olhando para essa expressão matemática, isso não parece tão claro. É um cosseno, poxa, um cosseno oscila, um cosseno não gira, né? Como é que um cosseno pode ser escrito em termos de duas coisas que giram? Pode pensar isso, né? E na notação complexa isso fica evidente, né? Por quê? Veja, vamos escrever esse mesmo campo usando a notação complexa. Olha, cosseno, a gente viu que a gente pode escrever como sendo a soma de e elevado a i θ mais e elevado a menos i θ dividido por 2. Só que o meu θ aqui é o argumento aqui, ó, que é ômega de RFT. Ou seja, o ângulo aqui varia no tempo, porque esse cara está oscilando ou girando, se você preferir. Então vamos escrever esse cosseno dessa maneira aqui, ó, tá? Aí vamos dar uma rearranjada, tá? Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o B1 sobre 2 na direção X aqui e vou pegar esse cara aqui e deixar multiplicando. A mesma coisa esse cara aqui, né, e deixar esse negativo multiplicando. Agora o que a gente acabou de fazer, gente, eu vi que quando eu pego um número complexo e multiplico por e elevado a i beta, eu giro ele, ou na verdade eu acrescento uma fase, né, de beta. Só que meu beta aqui é i ômega de RFT. Aí você fala, não, mas B1 sobre 2 vezes x aqui, ainda mais que é um versor, né, isso aqui é um vetor, não é um número complexo. Bom, é um número real, mas qualquer número real é um subconjunto, né? O real faz parte do subconjunto, é um subconjunto do número complexo, então não tem problema, isso vai acontecer também. Então eu posso interpretar isso aqui direto como sendo o quê? Um campo que estava aqui e de repente eu apliquei essa operação aqui, que representa esse e elevado a i ômega RFP, ele gira, né, de um certo ângulo. Como aqui tem um tempo, né, na verdade ele vai mudando com o tempo, ele está girando no sentido anti-horário aqui.
E esse outro é o contrário, né? Eu tenho o mesmo cara, né? Mesma amplitude, e esse cara agora gira no sentido horário. Então, essa decomposição aqui, ela fica óbvia quando você faz essa representação em números complexos. Uma coisa interessante aqui é que metade do campo contribui para cá e metade do campo contribui para cá. Quando a gente faz o nosso experimento, geralmente a gente só coloca em ressonância um desses campos girantes. Significa que metade da potência que você gera lá no amplificador de RF você joga fora. Tá? Mas ok. Outra coisa, né, que a gente pode fazer aqui é reinterpretar essa história. Vamos pegar esse carinha aqui, ó, e vou dar uma reinterpretada nele para vocês verem um conceito interessante que vai ficar muito claro, que surge claramente aqui também. Ó, eu tenho esse termo aqui, né? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou agora pegar o B1 sobre 2 e colocar para cá e deixar só esse termo aqui, ó, elevado a I ômega RFT, que é meu ângulo, vezes X, que é o meu versor, que dá a direção do campo aqui, né, no meu sistema de referência. Ah, mas olha, eu posso também ver essa coisa aqui, como uma coisa que gira. Então, eu posso reescrever esse cara aqui, esse B1 aqui, que seria esse campo azul aqui, né, como sendo o campo B1 sobre 2, que é a amplitude, metade, né, na direção desse vetor X chapéu linha, que é um versor que gira, né, com a frequência da RF. Essa é a ideia lá do campo girante, né? Até a gente pode usar isso, se isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é como se eu estivesse girando o quê? O meu sistema de coordenadas. É essa a ideia do sistema de coordenadas girante, que também aparece claramente aqui quando você faz a multiplicação por complexo, né? Então, novamente, o meu campo girante ele pode ser escrito B1 sobre 2 vezes T', que é aquele versor que gira com a frequência. Que mostra, na verdade, que se você observar o sistema num sistema de coordenadas que gira com essa frequência, o seu campo de RF é como se estivesse constante. É claro, né? Você está sentado em cima do carrossel. Se você senta em cima do carrossel, você não vê o cavalinho girando, você vê ele parado em relação a você, só vê a oscilação. Tá? Então, tudo isso aí só olhando para o número complexo de uma maneira, digamos assim, mais prática. Bom, vamos continuar então, né, a questão das operações com números complexos na forma polar. Pelo que a gente já viu, fica muito fácil a gente agora definir como é que seria a multiplicação desses números, né? Se eu pegar dois números aqui, Z1, escrito na forma polar, eu posso escrever como sendo módulo VZ elevado a I θ1, né? E o Z2, que seria o módulo de Z2 elevado a I θ2, multiplicando os dois, né, seria uma coisa desse tipo. Esse vezes esse, o que basicamente é multiplicar os dois módulos e multiplicar essas duas exponenciais, que significa essencialmente pegar a exponencial de I vezes a soma das fases. Então basta multiplicar os módulos, somar as fases, eu tenho então a minha multiplicação dos números complexos. A divisão, obviamente, bem similar, né? A gente vai pegar os dois na forma polar, né? Então eu tenho que dividir os dois módulos. Esse aqui que está aqui embaixo, a gente passa para cima com um sinal negativo. Então o resultado é que basta eu dividir os módulos e subtrair as fases, eu tenho a divisão feita, né? Muito mais simples que lá no caso, usando a fórmula retangular. Então muitas vezes a gente vai usar esse tipo de coisa para dividir dois números complexos. Só para dar um exemplo, né, eu tenho aqui, por exemplo, dois números complexos, E1 é raiz de 2 mais I raiz de 2, e Z2 é 2 mais 2 raiz de 3 vezes I, né? E a gente quer achar a multiplicação e a divisão desses dois números. Olha só, vamos fazer isso na forma polar. Poderia fazer na forma retangular, não tem problema, né? Mas vamos fazer na forma polar também para a gente treinar um pouco como a gente passa da forma retangular para a forma polar. O que eu preciso saber para transformar esse número da forma algébrica ou retangular na forma polar? Bom, eu preciso saber qual é o módulo e qual é a fase. O módulo é tomar o quadrado desse, mais o quadrado desse e tirar a raiz quadrada. Então vai dar 2 mais 2, que dá 4, raiz quadrada dá 2. Então o módulo é 2. A fase, basta eu tomar a tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Lembra da formulinha lá em cima, né? Lá em cima nos slides anteriores. Então isso aqui vai dar raiz de 2 por raiz de 2, que dá 1. Então tangente da fase desse número aqui é 1, o que significa que a fase é π sobre 4.
Tá? Então, o Z1 aqui eu posso escrever como sendo 2 elevado a I, π sobre 4. Ok, e o Z2? Bom, mesma história, né? Vou tomar um módulo, vai dar aqui 4, que é 2 ao quadrado, mais aqui 4 vezes 3, que é 12, né? Então, dá 4 mais 12, que dá 16, raiz quadrada dá 4. E a fase? Toma a parte imaginária, 2 raiz de 3 dividido por 2, que vai dar raiz de 3, ou seja, o θ2 aqui é π sobre 3. Então, o Z2 vai ser 4 elevado a I, π sobre 3. Tá? Agora, se eu tenho a forma polar, multiplicar e dividir é trivial, né? Então, para multiplicar, 2 vezes 4, 8, π sobre 4 mais π sobre 3 dá 7π sobre 12. Dividir, né? 2 por 4 dá meio, π sobre 4 menos π sobre 3 dá menos π sobre 12. Então, está aqui feita a divisão e a multiplicação dos dois números, tá? Bom, a gente pode também fazer operações mais complexas usando aí a forma polar, é mais fácil de fazer. Você pode, por exemplo, exponenciar, mas exponenciar é bem simples, porque o que você tem que fazer é elevar isso aqui à enésima potência. Basta elevar, então, o módulo à enésima potência e elevar uma exponencial à enésima potência é multiplicar o argumento pelo valor da potência. Né? A radiciação é a mesma história, né? Então, se eu quero pegar aqui meu número complexo, que é dado por isso aqui, e quero tirar a raiz enésima desse número z, o que eu faço? Bom, eu tenho que primeiro reescrever na forma polar, tá aqui, eu posso separar, vai ficar a raiz enésima do módulo, tranquilo, e aí vai aparecer a raiz enésima de e elevado a i θ, né? Mas aí por que você colocou esse 2kπ aqui? Bom, aí uma propriedade interessante, né? Porque, veja, se eu somar no argumento aqui 2kπ, onde esse k é um número inteiro, né? Basicamente eu vou estar somando uma coisa do tipo 2π, né? Vezes o número inteiro. E aí a gente pode ver o seguinte, ó, se eu tomar aqui e vezes i elevado a 2π, o que é isso? Vai dar cosseno de 2π, tá? Cosseno de 2π é 1, tá? Mais i vezes o seno de 2π. Seno de 2π é 0. Então, e elevado a i 2π é 1. E se eu colocar um número inteiro aqui no argumento, vezes k aqui, bom, vai ficar 2π, k igual a 1, k igual a 2 dá 4π, a mesma coisa, também dá 1. Depois, 4π se for 2, 6π se for 3 e assim por diante. Então, eu multiplicar esse número por isso aqui, eu estou multiplicando por 1. Significa que o resultado aqui, né, de e elevado a i dessa radiciação, ele é definido a menos desses fatores aqui, ó. Então, na verdade, eu multiplicar por colocar esse fator aqui, significa multiplicar por 1. Tem várias dessas raízes que podem ser achadas para um mesmo número, né? Então, mas aí tudo bem, se você faz isso, agora eu vou tirar essa raiz aqui. Raiz quadrada de elevado a i θ mais 2kπ vai ser elevado a i θ sobre n mais 2kπ sobre n. Bom, o que foi que você fez aqui, né? Bom, basicamente é isso. Eu tenho aqui a raiz enésima, né? De e elevado, vou pegar só o i θ aqui para dar o exemplo, né? Isso aqui é equivalente a e elevado a i θ elevado a 1 sobre n, né? A raiz é isso aqui. Então, isso aqui é e elevado a i θ sobre n, tá? Quando eu faço a exponenciação aqui, que é só multiplicar o argumento na fase lá, tá? Então, o que a gente vai ter aqui é θ sobre n, e aí tem um outro termo também, que é só dividir por n, é a mesma razão. Então, basicamente, a raiz enésima aqui, ó, vai dar essa fórmula aqui, onde você pode calcular. Você pode usar para calcular. Isso é chamada a forma de Moivre, né? E aqui esse k é um número inteiro, que vai ter n menos 1, e pertence, então, aos números inteiros, tá? Bom, gente, ó, então agora só para falar em alguns lugares onde vai aparecer esse número complexo, em vários lugares vai aparecer, e isso, de fato, a descrição via números complexos, às vezes, é muito mais simples do que a descrição via cosseno, seno, mas todo lugar onde tem cosseno e seno vai normalmente aparecer numa descrição complexa, que
usualmente facilita a vida da gente, tá? A gente vê, por exemplo, que a multiplicação por i, nós vimos isso aqui, né? Implica na acrescentar uma fase de 90 graus, tá? Então, a gente vê claramente que número complexo tem a ver com rotação, de certa forma. A função exponencial, a fórmula de Euler está aqui, né? Isso vai dar informação sobre a amplitude daquela função que é representada por isso e a fase, né? Isso aqui, na verdade, se você tem isso aqui como o θ como sendo uma frequência vezes o tempo, isso aqui é uma oscilação. Então, toda vez que for estudos envolvendo oscilações, tá? Usar números complexos facilita muito a vida, né? E o entendimento. A gente tem, por exemplo, né, em ressonância, usa muito aquela questão de matriz densidade, né? E a matriz densidade, os operadores quânticos, na verdade, de evolução, tá? Não é restrito à matriz densidade isso, mas qualquer operador quântico de evolução, ele é representado por uma coisa desse tipo aqui, ó. E elevado a i, esse h é o que a gente chama de hamiltoniano, e t aqui é o tempo de evolução. Veja que isso aqui é exatamente a expressão complexa lá, tá? Por quê? Porque esses operadores quânticos essencialmente representam rotações no sistema quântico, e essas rotações são muito bem expressas por números complexos, tá? Transformada de Fourier, que é um assunto que vocês vão ver no vídeo dessa semana também. Transformada de Fourier, número complexo, é fundamental, porque basicamente você tem aqui funções senos e cossenos, e representar isso através do número complexo é muito vantajoso em termos de você conseguir fazer essas operações, tá? Então, os próprios sistemas de aquisição de ressonância magnética internamente pegam seu sinal lá, que é uma modulação em cosseno ou seno, e acrescentam modulações para, na hora de você processar o dado, você tratar isso como um número complexo. Funções de onda são funções complexas, né? Isso é característica interessante da equação de Schrödinger. As soluções da equação de Schrödinger em termos de função de estado, função de onda, elas são funções complexas. Por isso que a função de onda não tem interpretação física direta, né? Você interpreta a probabilidade, que basicamente é tomar a função de onda vezes o complexo conjugado. Lembra lá? Qualquer número complexo vezes o complexo conjugado dá um número real, né? Então, o produto da função de onda com um complexo conjugado dela representa uma coisa real, mensurável, probabilidades, tá? Mas a função em onda em si, ela não tem, digamos assim, significado físico direto, interpretação física direta. Bom, só resumindo então, nós fizemos a definição do número complexo, fizemos a representação de números complexos, operações com números complexos, exploramos bastante esse isomorfismo entre espaços cartesianos 2D e o plano complexo, e também algumas noções de funções complexas, tá? Há alguma bibliografia, se vocês quiserem, são 2 livros aqui de física matemática, os básicos, né, de física matemática, o da Mary Boas e do Afkin, são 2 bons livros se você quiser aprofundar. Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado da videoaula e bom trabalho aí nas suas atividades da semana.